Em tempos de rápidas transformações sociais, tecnológicas e geopolíticas, o Brasil vive um momento de intensa polarização política. O debate público, marcado por disputas ideológicas acirradas, encontrou nas redes sociais o seu principal campo de batalha. Plataformas como Twitter, TikTok, Instagram e disputas ideológicas acirradas encontrou nas redes sociais o seu principal campo de batalha. Plataformas como Twitter, TikTok, Instagram e WhatsApp deixaram de ser apenas espaços de convivência virtual para se tornarem os grandes palcos da construção e desconstrução de narrativas políticas. Nesse ambiente volátil, qualquer declaração de um líder político reverbera instantaneamente e, muitas vezes, sofre distorções antes mesmo que a opinião pública consiga absorver seu conteúdo original. É nesse cenário que se insere a entrevista concedida por um ex-presidente da República, cuja fala tocou em temas centrais da conjuntura nacional. A regulação das redes sociais, o combate às fake news, a crescente influência da China no Brasil e os escândalos envolvendo fraudes contra aposentados. O conteúdo dessa entrevista, que durou cerca de 6 minutos, condensou uma série de críticas diretas ao governo atual, à atuação das Big Techs e às ameaças percebidas à liberdade de expressão. O ex-presidente abordou também temas sensíveis como a compra de terras por estrangeiros, os acordos estratégicos entre Brasil e China e a possibilidade de censura por meio da regulamentação digital. Mais do que uma simples fala política, o que se viu foi a exposição de um conjunto articulado de posições ideológicas que refletem a tensão entre dois modelos distintos de condução do país. Para compreender o impacto e a relevância dessa fala, é necessário voltar um pouco no tempo e entender o momento político que a antecedeu. Desde a eleição presidencial mais recente, o Brasil se viu dividido entre dois polos que não escondem suas diferenças. De um lado, a coalizão progressista encabeçada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De outro, uma direita que, mesmo fora do poder, mantém forte presença na sociedade civil, no Congresso Nacional e nas redes sociais. O retorno de Lula ao poder se deu em meio a um ambiente complexo. A relação entre Brasil e China se estreitou com a assinatura de dezenas de acordos bilaterais, muitos dos quais envolvendo setores estratégicos como mineração, energia e agricultura. Essa aproximação, elogiada por alguns como uma oportunidade econômica, é duramente criticada por outros que enxergam na China uma ameaça à soberania nacional. É nesse contexto que a entrevista se desenvolve, a partir do desconforto com o papel crescente do governo chinês nas decisões internas brasileiras. Outro elemento que ganha força no discurso do ex-presidente é a preocupação com os rumos da regulação das redes sociais. O argumento central é que, sob o pretexto de combater fake news e deepfakes, o atual governo estaria preparando o terreno para implementar uma forma velada de censura. A entrevista expõe a desconfiança de que, uma vez concedido ao Estado o poder de decidir o que pode ou não ser publicado, o risco de perseguição política se tornaria real. Para reforçar esse ponto, o ex-presidente cita seu próprio governo como exemplo. Mesmo em meio a embates com a mídia tradicional, nunca teria adotado medidas de controle sobre o conteúdo jornalístico ou sobre as redes sociais. A entrevista também se insere no contexto do escândalo envolvendo fraudes contra aposentados. Uma comissão parlamentar mista de inquérito, CPMI, foi proposta para investigar o assalto organizado contra idosos, cujos dados foram supostamente utilizados para contratar empréstimos e serviços sem consentimento. O ex-presidente defende que a investigação deve atingir tanto seu governo quanto o atual, e que irregularidades devem ser apuradas, doa a quem doer. A fala ganha força ao mencionar que partidos de esquerda, como PT, PSOL e PDT, não assinaram o pedido da CPMI, enquanto parlamentares da direita o fizeram de forma unânime. A combinação desses temas, redes sociais, liberdade de expressão, China e corrupção, revela muito mais do que um discurso de oposição. Ela escancara uma visão de país em disputa, onde se confrontam modelos de Estado, abordagens distintas sobre soberania nacional e interpretações conflitantes sobre o papel das instituições democráticas.
O ex-presidente assume a posição de quem denuncia, alerta e convoca a vigilância, apresentando-se como alguém que ainda exerce forte influência política, mesmo fora do cargo. A própria escolha dos termos utilizados na entrevista é reveladora. Quando o entrevistado afirma que a China vai acabar comprando o Brasil, não está apenas se referindo a acordos comerciais, mas evocando o temor de que a autonomia nacional esteja sendo colocada em risco por um alinhamento automático e sem contrapartidas com uma potência estrangeira. Ao mesmo tempo, quando critica a regulação das redes sociais, aponta para o receio de que a luta contra a desinformação seja instrumentalizada para cercear o debate público. Com esse pano de fundo, a entrevista não deve ser lida apenas como uma sequência de críticas ou declarações inflamadas, mas como um documento político com potencial de orientar parte expressiva da opinião pública. Num momento em que a credibilidade das instituições é frequentemente questionada, discursos como esse alimentam uma retórica de resistência, colocando em xeque medidas do governo e ações do judiciário que envolvem liberdade de expressão e combate à desinformação. Em suma, o capítulo de abertura deste vídeo busca situar o leitor no centro de uma discussão complexa e multifacetada. As falas do ex-presidente revelam uma percepção clara de ameaça à liberdade individual, à soberania nacional e à integridade do processo democrático. A partir daqui, os próximos vídeos mergulhará com profundidade nos principais eixos temáticos da entrevista, analisando os argumentos apresentados, contextualizando os fatos citados e confrontando as diferentes narrativas que hoje disputam o futuro do Brasil. Comenta Brasil se você assistiu até aqui, nos vemos na parte 2.